E essa história do Alex... É bom citar... A história do Alex Teixeira... Ó, sempre... o que você vai falar, hein? Não, calma. Sempre que ele entra em... Sempre que ele entra em campo, a galera fala muito sobre, né? O Alex Teixeira não entregou em 2023 e agora em 2025 o Vasco, depois de 2 anos, continua apostando nele que não entregou em 2023. Eu não concordo que ele não entregou em 2023, tá? Mas em 2025 a culpa é zero dele entrar em campo. Sim. Porque se ele entra em campo é porque ele tá à frente de quem tá lá. E se ele tá à frente de quem tá lá, o elenco do Vasco não é top 8. O elenco do Vasco não é bem montado. E assim, o Alex Teixeira é o menor dos culpados disso. Porque, e isso também é informação, assim, é um dos que mais se dedica em treinamentos, se destaca dentro dos treinos. Isso eu não tenho dúvidas, irmão. Físico, técnico, enfim. Mas é o Alex Teixeira que tem que ser esse cara? Não é. Mas, ao mesmo tempo, é quem sobressai no elenco atual, entendeu? Sim. E o que você tá fazendo ali com o seu elenco, o tipo de contratação que você tá dependendo do Alex Teixeira pra definir seu tipo de jogo? Sim. Pra te entregar algo a mais. Mas isso que tá errado, é você depender do Alex Teixeira. Não, eu concordo. Sabe qual é o problema? Se você perguntar pra qualquer um no Vasco hoje, dentro da comissão, que é temporária, espero eu, qual é o tipo de... Você falou aí do tipo de jogo pro Alex Teixeira. Sim. Qual é o tipo de jogo do Vasco? Não tem. Talvez o Felipe não responda, o Marcelo Santana não responda, o próprio Pedrinho não responda, mas eles vão responder com certeza o que eles querem que seja. Sim. Mas até agora não foi. Sim. Nem com Paiva e nem com o Carille. Não foi. Tu falou sobre gestão, sobre metodologia, né? Os grandes clubes do mundo, né? Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique também, pouca gente fala. Sim. Irmão, já é definido desde as categorias de base como eles querem que o atleta chegue o formato de jogo lá no profissional. Sim. Isso é um fato. Você pode ver, o mesmo modelo de jogo profissional, você vai na categoria de base, o cara já tá fazendo ali há muito tempo. Sim. Que não vai ser uma surpresa quando chegar no profissional. Caramba, isso aqui tá totalmente diferente do que eu aprendi na base. Claro que não é, pô. Isso já é definido, cara. Mas... Não, e mesmo que você vá por uma linha que você não quer definir o modelo de jogo, o que acontece? Tem muita gente que defende que... se você estrutura um modelo de jogo e permanece nele desde a base até o profissional, você acaba engessando o atleta, Sim. Você forma um atleta com deficiências técnicas e táticas, principalmente. Mas então que você trabalhe desde a base os valores do seu clube. Isso. O Vasco hoje é um clube órfão de valores, né? O jogador, ele passa pela base do Vasco, muitas das vezes na base. Ele entende muito mais do que o Vasco do que quando ele chega no profissional. Na base ele vive o que é o Vasco, ele vive o que é um clássico, ele consegue se portar dentro de um clássico como o Vasco deve se portar num clássico, seja contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo. A gente viu aí agora o Sub-17 do Vasco dar de 7-2 no Flamengo na semifinal de Copa do Brasil. Deitando e rolando. Com sobras, tirando o pé em alguns momentos e com a arbitragem prejudicando o Vasco em outros. E a televisão deles cortando a transmissão para não passar. Exatamente, o GB fechou a Flá TV, né? Mas enfim, você olha o Vasco jogar na base e você olha o Vasco jogar no profissional, não é possível que você ache que é o mesmo clube. Uhum. Porque como o mesmo clube com a mesma camisa se comporta de um jeito num clássico e de um jeito completamente diferente no outro, no profissional, que deveria ser a referência da base. Hoje em dia é o contrário, o profissional tem que olhar para a base e tentar achar um pouquinho de inspiração para ver se consegue jogar um clássico minimamente bem, entre aspas. Quando na verdade era o contrário, né? A gente vê o Romário revelado no Vasco 80 e... não sei agora... 4, enfim, não vou lembrar agora. Péssimo de memória. Não vou lembrar o ano agora, mas enfim. O Romário fala muito que ele surgiu no Vasco com o Roberto de referência, né? E o Romário era um cara de personalidade muito forte desde sempre, tanto que ele fala que no início dele no Vasco ele queria jogar mais avançado, alguém falou, não dá, mas o Roberto tá jogando, ele falou, não, mas eu jogo. Tipo assim, se tiver que jogar no lugar dele, eu jogo. Mas tinha uma referência de aonde você quer chegar, quem você quer ser. E na base do Vasco hoje, muitos garotos às vezes se acham mais do que quem tá acima. Sim. E quando chega no profissional que se depara com uma realidade física muito diferente, e aí é um outro problema que o Vasco deveria debater mais a fundo, que é a preparação física não só do profissional, mas da base. Porque tudo bem, o garoto subir do sub-20 pro profissional e sentir fisicamente, mas tanto quanto os jogadores do Vasco eu acho muito complicado. Só te cortando rapidinho? Claro, fica bom. Tem informações seríssimas sobre a categoria de base. Soube ontem, tá? E isso vai reverberar, né, como essa transição do atleta da base no profissional. Vocês vão entender o porquê que tanto atleta se machuca. Descobri ontem.
É? Descobri. Informação é bom quente. que prende a audiência. Informação Porque eu quente. acho que tem muita gente querendo saber disso. Mas eles sobem muito cruz, assim, pro profissional. A gente tá falando aí do Ryan, que pra mim é um craque da geração dele. Só que no profissional ele ainda deixa muito a desejar em algumas tomadas de decisão. É sempre aquele quase, a bola que passou a 30 centímetros da trave, é a arrancada que ele ganhou na força, na hora de tomar a decisão do passe ele errou por alguns centímetros também, ou demorou 2 segundos a mais, ou se adiantou 2 segundos a menos, enfim. Que é normal da idade. Fisicamente ele é um cara forte, então isso ajuda ele, mas não é a realidade de outros jogadores da base do Vasco. A gente tem vários que pode citar aí. O Riquelme, lateral, era uma promessa e não vingou no profissional até hoje. Na minha opinião, muito pela parte física, tudo bem que ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. O Peck demorou a vingar no profissional muito pela parte física também. A gente viu que em 2023, quando ele conseguiu ganhar um pouco mais de corpo e desse poderio físico, ele sobressaiu, porque tecnicamente ele era um bom jogador. Foi bom jogador. O próprio JP, agora que está no Avaí, você vê que ele tem uma estrutura boa, ele sabe jogar, mas no início sofreu muito fisicamente também. O Estrela tá aí, não vai, volta, não consegue voltar a jogar. É algo. O departamento médico do Vasco também precisa explicar melhor a situação dele. Mas a gente está cansado de ver atleta da base com carreiras promissoras que chegam no profissional e triturado pelo sistema profissional do Vasco, digamos assim. Que tem essa parte física, como eu falei, mas principalmente essa parte de comando, de liderança. Isso aqui é o profissional do Vasco, você precisa me entregar isso aqui, e as suas referências são esses caras que vão jogar com você a partir de agora. E o Vasco padece muito disso. Acho que falta muito essa referência dentro de campo, principalmente, que a gente tem hoje. Verratti, Felipe Coutinho mais na parte técnica, né? Sim. O Verratti, tanto na parte técnica, dentro da área, principalmente, mas como liderança. Mas como liderança de um grupo. Só que não dá pro Verratti, aos 37 anos, argentino, com 2, 3 anos de Vasco, ser o cara que mais entende de Vasco no elenco. Uhum. Eu acho isso um absurdo. Por mais que ele faça tudo que ele faz, eu sou extremamente grato ao Verratti, sou fãzaço dele, suspeito para falar, inclusive, mas eu acho que deviam ter mais Verretes dentro do elenco do Vasco no que diz respeito à capacidade de entendimento do que é o lugar que ele tá, entendeu? Eu acho que falta muito disso no Vasco. Eu tô falando pra caramba aqui. Não,